falo em regulamentação. Como é que deve ser o meu estudo? Aqui eu vou trazer para vocês, na lousa, um resumo dos principais conteúdos da legislação. Ali então eu vou trazer tudo bem esmiuçado para vocês. Mas isso não quer dizer que não seja necessário que vocês leiam a lei seca. E aí quando eu falo de lei seca, não é a lei da bebida. Uma decisão da professora, a lei seca é aquela da bebida? Não. A lei seca é ler a lei nua e crua, né? É ler a lei toda. Para aí você ver quais são os pontos mais importantes, os pontos menos importantes. Então é muito importante que você faça a leitura da lei inteira, tá? Então aqui eu vou dar os principais pontos da Lei Complementar 105 de 2001, mas isso não invalida. Aliás, isso reforça a necessidade de que você leia a lei toda, tá? E aí, quando nós falamos de Lei Complementar 105 de 2001, o que é que nós precisamos saber? Deixa eu botar aqui, a gente poder compreender. Vejam só. Quando nós falamos a respeito da Lei Complementar, aqui, 105 de 2001, o que a gente vai ter? Ela vai dispor sobre o sigilo, essa lei dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências. Um ponto importante, e aí isso não se confundem muito, é entender o que é que, para esta lei, o que é que vai se configurar como instituição financeira. Esse ponto é um ponto muito relevante. Porque nós temos a definição do que é instituição financeira, de acordo com o que está observado, quando a gente fala em termos de instituição financeira nacional. Então, eu sei quais são as instituições financeiras monetárias, eu sei quais são as instituições financeiras não monetárias ou não bancárias. A gente consolida bem isso. Só que aqui eu vou além dessa definição inicial, eu preciso saber alguns outros pontos que são muito importantes. E aí, o primeiro passo é, o que é que, segundo a Lei Complementar 105 de 2001, se configura como instituição financeira? E aqui vale um ponto. Não há uma convergência entre o que o Sistema Financeiro Nacional fala que é instituição financeira e o que a Lei Complementar 105 de 2001 diz que é instituição financeira. Não há uma comunicação entre essas duas nomenclaturas. Então, por isso, não se assombra de ver aqui instituições que não se parecem com instituições financeiras, mas que, para a Lei Complementar 105 de 2001, se configuram como instituições financeiras. E aí, bora ver aqui. Quais são essas instituições financeiras de acordo com a Lei Complementar? Com a Lei Complementar 105 de 2001. Então, o que é instituição financeira? Vai ser bancos, aqui todos os bancos de qualquer espécie, então foi banco, vai ser considerado instituição financeira. Eu tenho ainda aqui o seguinte, então, bancos de qualquer instituição, de qualquer espécie, né, qualquer tipo de banco vai ser considerado instituição financeira. Distribuidoras de valores imobiliários, que nós configuramos lá atrás como entidades auxiliares, elas entram aqui como instituições financeiras. Corretoras de câmbio e de valores imobiliários, quando as corretoras de câmbio, quando as corretoras de valores imobiliários serão consideradas instituições financeiras no âmbito da Lei Complementar 105 de 2001. Sociedades de crédito, de financiamento e de investimentos, então serão consideradas instituições financeiras. Sociedades de crédito imobiliário, administradoras de cartão de crédito, que nós sabemos pelo STJ são consideradas instituições financeiras, mas pelo Sistema Financeiro Nacional são consideradas auxiliares, elas não entram como instituições financeiras. Sociedades de arrendamento mercantil, que fazem as operações de leasing aí que não se configuram, que não vão se configurar de forma alguma como uma entidade de instituição financeira para fins do Sistema Financeiro Nacional, mas que vão aparecer aqui agora como instituições financeiras para a Lei Complementar 105 de 2001. Eu tenho ainda administradoras de mercado do balcão organizado. Se elas operarem ali no balcão organizado, elas vão ser consideradas para fins da Lei Complementar 105 de 2001. Serão consideradas aqui como instituições financeiras. As cooperativas de crédito, e essas aqui já são instituições financeiras no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, e elas passam a ser instituições financeiras com a Lei Complementar 105 de 2001. As associações de poupança e de empréstimo, então as associações de poupança e empréstimo consideradas instituições financeiras não monetárias entram aqui com instituições financeiras. Bolsas de valores e de mercadorias e futuros consideradas de novo instituições auxiliares vão entrar aqui com instituições financeiras. Entidades de liquidação e de compensação e outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional instituições financeiras. Tá? Então essa aqui a estrutura quando nós falamos a respeito aqui desse funcionamento das nossas instituições financeiras. Então, passo 01 é entender quais são as instituições financeiras, o que configura o funcionamento dessas instituições financeiras no âmbito da Lei Complementar 105 de 2001. Então, passo número 1 nós já fizemos, que é entender quem é que está na vigília, quem é que está ali no escopo da lei. E aí, para ficar mais fácil, o que a lei disse? Ela apontou o que é que não configura violação do direito de sigilo. Então, o que é que não é uma quebra do sigilo bancário? E aí é isso que ele fala aqui. O que é que não se constitui como a violação do dever de sigilo? Quais são as transações? E isso aqui é que aparece na prova. Então, essa aqui é a parte mais importante da aula, que é você entender o que é que não é violação do sigilo. E aí, tópico 1. O que é que não é quebra de sigilo? A troca de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais. Então, se instituição financeira, passa os seus dados para uma outra instituição financeira, isso não vai configurar um crime de violação do dever de sigilo, tá? Que, inclusive, por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Então, o primeiro passo é troca de informações em instituições financeiras para fins cadastrais, e aí, inclusive pelas centrais de risco, não vai configurar uma violação do dever de sigilo, não quebra o sigilo bancário se a instituição passar a informação para outra. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai ter. Segundo, o fornecimento de informações constantes no cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos. Então, se eu tiver meu nome no cadastro de emissores de cheques, de emissores, de emitentes de cheques sem provisões de fundos do CCF, eu vou estar ali
se eu for cadastrada, isso não gera uma violação do meu sigilo bancário. Isso é bem interessante, né? Você diz, não, eu fui agora inserida lá no cadastro de emitente cheque sem fundos, mas esse dado é um dado meu, deveria ser prestado ali o sigilo. E a resposta é, não deveria ser dado o sigilo ali, não, tá? Eu tenho ainda o seguinte, de devedores, o cadastro de devedores e inadimplentes. Se eu passar aí esses dados, por exemplo, para SPC, Serasa, CCF, isso não configura uma violação do dever de sigilo. Ele fala aqui, se eu passar esses dados a entidades de proteção ao crédito, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, se eu passar essa informação para essas entidades, não constitui uma violação do dever do sigilo. Além disso, o fornecimento de informações de que trata o parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 9.311, de 24 de outubro de 1996. Isso não vai configurar uma quebra do sigilo bancário. Amanda, peraí, o que é que diz esse artigo 11? Preciso ler? É importante, né? O artigo 11 fala sobre a Secretaria da Fazenda. E aí, o que é que diz esse parágrafo 2º? Vou ler aqui para vocês o que aponta o parágrafo 2º. Ele fala aqui, as instituições responsáveis pela retenção de recolhimento de contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal informações sobre a identificação dos contribuintes, os valores globais das informações, das operações, aliás, nos termos, nas condições e nos prazos que vierem estabelecidos pelo então ministro da Fazenda, tá? O que acontece aqui no artigo 11? O que é que nós temos no artigo 11 da Lei 9.311? Ele fala aqui no artigo 11, compete à Secretaria da Receita Federal administrar a administração e a contribuição, incluídas aí todas as operações feitas pelas instituições financeiras. Importante aqui, essas transações que estavam aqui associadas, vou botar aqui, para essa lei, estavam condicionadas à movimentação de CPMF, tá? Então, o que dizia aqui, dentro dessa lei de 2001, em que eu tinha ainda CPMF, era que as instituições financeiras deveriam passar para a Receita o quanto cada contribuinte pagou em volume. Importante aqui essa condição. Eu não posso passar o detalhamento das compras, ou detalhamento das operações, mas o volume sim. Por exemplo, aqui no tópico 7, que eu falo aqui sobre cartões de crédito, e operação de crédito que envolve cartões, eu não posso esmiuçar a operação. Se eu esmiuçar a operação, aquilo configura um crime contra... um crime que vai de encontro ao dever de sigilo bancário. Mas se eu mandar informação cheia, o quanto foi gasto, não onde foi gasto, não configura quebra do sigilo. Mas vamos em frente. A comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. Se isso aqui acontecer, a instituição financeira, de acordo com o âmbito do nossa lei complementar, 105 de 2001, eu vou colocar ali, se tiver alguma operação com indício de práticas criminosas ou com validação das práticas criminosas, não configura violação aqui, não configura violação de sigilo. Se eu apontar aqui as informações sobre as operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa, tá? Então tá aqui esse nosso ponto aqui, essa nossa estrutura. Vamos em frente. O que é que não configura para vocês, o que é que não vai configurar para vocês, aí, na lógica da lei de sigilo bancário, o que é que não vai configurar violação do dever de sigilo. E aí eu tenho aqui a revelação de informações sigilosas. Eu posso revelar informações sigilosas com o consentimento expresso. Não é com uma ligação que eu vou resolver isso aqui não, tá? A pessoa tem que dar o consentimento expresso, ela tem que atestar por escritor que ela quer que aquela informação sigilosa seja veiculada. Eu não quebre aqui o meu sigilo bancário. Dando esse consentimento expresso, escrito, assinado, tá? Vamos em frente. A prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º, que eu vou dizer o que é que não configura ali violação do dever de sigilo dessa lei complementar. Fornecimento de dados financeiros e dados de pagamentos. E aí aqui é o fornecimento no volume. Eu não posso garantir eu não posso esmiuçar, eu não posso detalhar. Relativos a operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas, pagas, ou em andamento de pessoas naturais, pessoas físicas, né, ou pessoas jurídicas. Gestores de banco de dados para a formação de histórico de crédito nos termos de lei específica. Então, se alguma coisa entre esses 7 pontos acontecer, eu não posso dizer que houve uma violação do dever de sigilo. Na verdade, eu vou dizer que não houve violação do dever de sigilo. Não, aqui, essa operação aqui, eu não tenho violação do dever de sigilo, tá? Então, já entendi. Lei Complementar 105 de 2001, e eu já entendi o que é que não é, quais são as instituições financeiras para fins do estudo dessa lei, quem são as instituições financeiras, e eu entendi quais são as operações em que eu não tenho violação do sigilo. Vamos falar mais aqui. O seguinte, como é que eu posso decretar quebra? Eu já vi o que é que não é, mas em que condições eu posso dizer quebre o sigilo bancário? E aí é isso que está aqui para a gente poder reforçar. Onde é que eu posso quebrar esse meu sigilo? A quebra do sigilo bancário poderá ser decretada quando necessária a apuração de ocorrência de qualquer ilícito em qualquer fase. Eu posso decretar isso, eita aqui, em qualquer fase do inquérito ou de um processo judicial. E aí eu vou fazer isso especialmente nesses crimes que estão aqui tipificados. Que crimes são esses? Se tiver um crime de terrorismo, eu consigo decretar ali. Se tiver um envolvimento ou um processo que indique ali um crime de terrorismo, eu consigo quebrar o sigilo bancário. Tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins, eu consigo fazer. Eu consigo decretar a quebra do sigilo. Eu tenho ainda aqui o seguinte, tá? Eu tenho aqui ainda o contrabando ou tráfico de armas. Contrabando ou tráfico de armas, de munições ou material destinado à sua produção. Então, eu posso decretar ali um crime se tiver esse indício. Se tiver um crime de extorsão mediante sequestro é por conta da lei, né? A lei de 2001 é o acordo ortográfico anterior. Então, extorsão mediante sequestro, eu posso ali decretar a quebra do sigilo bancário. Se houver um crime contra o sistema financeiro nacional, se houver um crime contra a administração pública, a gente vai ver isso
na Lei 12.846, de ver essa prática de crime anticorrupção, e aí, por isso, eu posso decretar a quebra do sigilo bancário se eu tiver indício de uma movimentação de crime contra a administração pública, tanto aqui, e ainda, contra a ordem tributária e a previdência social, se tiver um crime nesse movimento, eu vou ter aqui eu posso decretar a quebra do sigilo bancário, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, também eu posso decretar aqui a quebra do sigilo bancário, e tenho ainda o seguinte, eu tenho ainda aqui um crime praticado por uma organização criminosa. Em todos esses casos aqui, eu posso decretar tranquilamente a quebra, a violação do sigilo bancário. E o que eu tenho aqui, então, para gente terminar? Essa aula é bem curtinha. A quebra do sigilo, fora das hipóteses autorizadas nesta lei, se eu quebrar o sigilo, isso vai constituir um crime e está sujeita aos responsáveis uma pena de reclusão. Aí anota a pena de reclusão. Ela é uma pena que vai de 1 a 4 anos. Tá? Inclusive, já caiu na prova que a pena é de 2 a 5, a pena de 4 a 8, não, a pena de 1 a 4 anos. Além de uma multa, aplicando-se no que couber o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Tá? Então, já caiu na prova, assim, qual é a pena para quem incorre na violação da quebra do sigilo bancário. Além disso, incorre nas mesmas penas quem omitir, quem retardar injustificadamente ou prestar falsamente as informações requeridas nesta lei complementar. Então, o que é que eu preciso saber sobre a lei complementar 105 de 2001? Vamos esquematizar aqui? Você saber o seguinte. Lei complementar 105 de 2001. E o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber, diante dessa lei, o que é instituição financeira, já caiu na prova. Então eu preciso entender o que é instituição financeira, passo 1. Depois de entender o que é instituição financeira, eu preciso entender o que não é quebra, o que não é a quebra do sigilo. Eu preciso entender em que condições, ou seja, quando é decretada a quebra. Então, quando é decretada a quebra do sigilo. E, finalmente, eu preciso compreender também o seguinte, além do que é instituição financeira, o que não é quebra, quando é decretada a quebra, eu preciso entender ainda aqui um último passo. E que o último passo é quais são as sanções, né? E aí as sanções são basicamente 2. É reclusão. Então, é bom, eu achei muito bacana esse cobrado no concurso, porque as pessoas entender que se eu quebrar o sigilo, eu posso ser preso. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Eu pago uma multa por quebrar o sigilo bancário daquela pessoa. Então, vou trabalhar no Banco do Brasil, descobri lá que uma determinada pessoa tem um AT negativado. Eu vou solto a informação. Quando eu solto a informação, eu estou violando o sigilo bancário daquela pessoa. Uma coisa é eu transferir a informação para as entidades de crédito, de defesa do crédito. SPC será a CCF. Outra coisa é eu espalhar essa informação para outras pessoas que não estão relacionadas a essas entidades. Quando isso acontece, quando eu faço isso, eu estou quebrando o sigilo bancário. E aí eu tenho pena, e essa pena é de reclusão. Eu posso ter reclusão de 1 a 4 anos, mais, não é? Ou não, mais multa. Então, essa aqui é a estrutura da Lei Complementar 105 de 2001, Lei de Sigilo Bancário. Preciso ir além disso? Não. Recomendações, fazer as questões. Aí não tenho que fazer lei seca, ler a lei seca e plus, mais fazer as questões também. Tem que fazer questão de prova para poder ficar bem confortável a esse respeito. Mas é um tópico gostosinho de estudar, porque é um tópico simples e pode aparecer na sua prova. Você não vai perder isso, né? Então é isso que eu queria falar pra vocês. Muitíssimo obrigada. E nós vamos encontrar nos nossos próximos módulos. Não sai daí, que eu volto. Tchau. Tchau. Estabelecemos parceria com o poder público na implementação de políticas, projetos e programas socioeconômicos voltados para o desenvolvimento sustentável do Brasil e dos países que atuamos. E, finalmente, para terminar, atuamos em conformidade com as legislações vigentes, com ética e transparência. Esses aqui eram os pontos que eu queria trazer para vocês sobre essa política. Deixa eu ver aqui. Sobre essa política aqui, essa política do Banco do Brasil. Okay? A política de responsabilidade socioambiental. Precisa ler, Amanda? Precisa. Vai cair um detalhe? Não, mas é importante ler porque eu acho que tem, inclusive, muita coisa para falar em discursiva. Nós vamos nos encontrando em outros módulos, não só nesse, mas em outros módulos sim, mas na próxima aula. Beijo bem grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau. Nós vamos conversando mais por aqui, sim, mais no próximo bloco. Não sai daí, que eu volto já. Oi, pessoal, muito bem-vindos. Professora sempre animada, né? Aqui é animação o tempo inteiro. E eu queria dizer que vamos falar hoje de um assunto que eu particularmente gosto muito. Só vi aqui sempre vendo aqueles captados, né? Um assunto que eu particularmente gosto pra caramba. E é um assunto